Bless you, sir. My faith looks up to Thee, Thou Lamb of Calvary, Savior divine. Now hear me while I pray. Take all my sins away, nor let me on this day be holy. While life's dark maze I tread, and grief around me spread, be Thou my guide. Bid darkness turn to day, wash sorrow, fears away. Oh, let me from this day be holy. Oh, would you be numbered as one of His fold? Would you do it? Be spotless within. Hallelujah. Be watching and waiting that sight to behold. He's coming again. He's coming again. Would you want to be His foe, or would you want to be His child? Our angry God on that morning, nothing but the blood of Jesus will He recognize. He'll never, your church membership will be nothing to Him. Amen. Nothing but the blood. Hallelujah. Oh, precious is that flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is that Lord that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Is there another? Oh, precious is. Nothing can stand, brother, sister. The world's sinking. She's gone. As snow, no other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Was the Word, and they rejected the Word. Ele era a palavra e eles rejeitaram a palavra. That's one point I want you not to miss. I want you not to miss. Esse é um ponto que eu quero que vocês não percam. Vejam, eu quero que vocês não percam. He was the Word. And when they rejected Him, they rejected the Word. Ele era a palavra. E quando eles o rejeitaram,
Eles rejeitaram a palavra. And when they did reject him, they finally crucified him. E quando eles o rejeitaram, eles finalmente o crucificaram. And that's what they've done today, reject the Word of God. E isso é o que eles têm feito hoje, rejeitado a palavra de Deus And accepted their creeds and is crucified publicly before their congregation the working of the Holy Spirit. e aceitado seus credos e têm crucificado publicamente ante sua congregação a operação do Espírito Santo. And they're guilty. And I indict them in the name of Jesus Christ. E eles são culpados. Eu os acuso no nome de Jesus Cristo. 15 years I've seen him move across the land and still they hold their creeds. Por 15 anos o tenho visto mover-se sobre a terra. E eles ainda seguram-se a seus credos. They're guilty. Eles são culpados. They took the word that would have brought the church, all the churches together and made a great big union brotherhood amongst Pentecostals and all the rest of them. Eles tomaram a palavra que teria trazido a igreja, todas as igrejas juntas, e feito uma grande união fraternal entre os pentecostais e todo o resto deles. Instead of doing so, they rejected it and turned it down, made fun of it and called it everything not. Ao invés de fazerem assim, eles a rejeitaram e recusaram e zombaram dela e a chamaram de tudo quanto é coisa agora. And now, by a federation of church, through the devil's plan, trying to come in and say, now we'll come by some oil. E agora, por uma federação da igreja através do plano do diabo, tratando de entrar e dizer, agora nós viremos, compraremos azeite. They're rejected and Eles estão rejeitados e they're guilty of crucifying Jesus Christ. eles são culpados de crucificar a Jesus Cristo. You take it on God's terms or your terms won't work. Você aceita isso nas condições de Deus ou suas condições não funcionarão? Estão vendo? They rejected God's word made manifest for their creeds and they're doing the same today. Eles rejeitaram a palavra de Deus manifestada por seus credos e eles estão fazendo o mesmo hoje. He was the word. Ele era a palavra. St. John 1. Hebrews 13:8 says he's the same yesterday and forever. São João 1. Hebreus 13:8 diz, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Now they are crucifying him afresh. Agora eles o estão crucificando novamente. Did you know the Bible said we could do that? Sabem vocês que a Bíblia diz que poderíamos fazer isso? How many like to read just a little bit? Will you give me another 15 minutes of it? All right. Quantos gostariam de ler só um pouquinho? Vocês me darão mais 15 minutos? Correto. Let's turn over now just a minute. Crucified afresh. Let's go over to Hebrews, the 6th chapter, and read just a little bit. Voltemos agora só um minuto. Crucificado de novo. Vamos a Hebreus capítulo 6. E leiamos só um pouquinho. Hebrews the 6th, to see if we crucify the Son of God afresh. See if it can be done. Hebreus 6. E vejamos se nós crucificamos o Filho de Deus novamente. Vejamos se isso pode ser feito. You say you can't crucify him a second time. We find out whether we can or not. Você diz, não se pode crucificá-lo a segunda vez. Veremos se podemos ou não. God's word's true. Is that right? A palavra de Deus é verdadeira, correto? Hebrews 6:1. É Hebreus 6:1. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, Not unto the laying of foundation of repentance and dead works, and of faith towards God, não ao lançar um fundamento do arrependimento e obras mortas e de fé em Deus, and of doctrine of baptism, laying on of hands, e a doutrina do batismo, imposição de mãos, and of the resurrection of the dead, and of eternal judgment. e de ressurreição dos mortos e do juízo eterno. This we will do if God permits. Isto faremos se Deus o permitir. See, Paul wants to know that these things here are absolutely essential. Vem, Paulo deseja informar que estas coisas aqui são absolutamente essenciais. Baptisms, laying on of hands, resurrection,
second coming, batismos, imposição de mãos, a ressurreição, segunda vinda, all these things are eternal. They're absolutely the truth. todas estas coisas são eternas, elas são absolutamente a verdade. Now notice, Agora observem, for it is impossible. pois é impossível. Read it with me, this one verse. I want you to read it with me now, the fourth verse. Leia comigo este versículo. Eu quero que você leia comigo agora, o versículo 4. For it is impossible for those who were once enlightened Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados and have tasted of the heavenly gift e provaram o dom celestial and were made partakers of the Holy Ghost e se fizeram participantes do Espírito Santo and have tasted of the good word of God. e provaram a boa palavra. Boa noite com Jesus. Deus abençoe a cada um nesta noite. Damos graças a Deus por estarmos presentes aqui na casa do Senhor. A escritura a ser utilizada está no livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. Jó 19, 25. Nós vamos louvar ao Senhor com o hino Achei um Bom Amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador. achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, mais forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma sim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador. Meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente aqui viver. Em torno a mim se acampa quem me protegerá, até quando face a face o possa ver. Nos céus então entrando, na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador, gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares
cantar ao Senhor. Vou contar-vos. Vou Contar-vos o que eu penso do meu mestre, como dele recebi a luz e a paz. Ele moldou meu bem Sei completamente como Cristo nenhum outro satisfaz. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me, com a vida toda cheia de pecado, na miséria e com dor no coração. Ele ergueu-me com seus braços de ternura, deu-me gozo, deu-me paz, consolação. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Cada dia Ele vem com segurança, mais e mais a revelar o seu amor. Como anelo compreender completamente esse amor tão divinal, restaurador. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Meu maior desejo agora é amá-lo, proclamar o que Ele fez pra me salvar, e cantando esse amor inigualável, espero em Deus a minha vida continuar. Sempre cuidará de mim, meu mestre, com desvelo e compaixão sem fim. Nenhum outro tira a culpa do pecado. Oh, como Ele ama-me. Amém. Glória a Deus. Agora nós vamos orar pelos pedidos. Aqui o livro de oração. Não temos algum pedido assim por escrito neste momento, mas se você tem algo para apresentar ao Senhor, você levante sua mão e seja conhecido diante dele. Vamos orar.
Senhor Deus, amado Pai Celestial, aqui estamos, ó Pai, para orar e agradecer ao Senhor por tudo que Tu tens feito em nossas vidas nesse dia, em toda a nossa vida. O Senhor tem nos ajudado até aqui, sim, ó Deus, até aqui, e muito mais cremos que o Senhor fará por nós. E este livro aqui em nossas mãos, levantado, é para conhecimento. Tudo sabes, ó Pai, mas levantamos, o Senhor alcança estes nomes aqui anotados, aqueles problemas que já foram resolvidos, nós damos graças ao Senhor, e aqueles ainda por resolver, Tu os sabes melhor. Por isso nós pedimos no nome de Jesus, e também alguma mão levantada com algum pedido, Pai, especial em seu coração, que o Senhor possa alcançar a necessidade, abrir uma porta que, se for necessário, tirar, libertar algum preso, algum cativo, alguma coisa que está presa ali, ó Pai, que o Senhor possa libertar hoje, ó Deus. E também oramos pelos nossos amados irmãos que estão no sul, e também a igreja, Pai, que está em Campinas, em todos os campos, nesse ministério divino. Que o Senhor abençoe o pastor Clomar Borges, pastor Jonas Pimentel, a igreja, a noiva em toda a terra, também o povo de Israel, a nação de Israel. Também oramos por todos aqui, ó Pai, que vieram neste culto para prestar louvores ao Senhor e ouvir de Ti uma palavra poderosa, o alimento espiritual da noiva celestial, da noiva terreal. Ó Deus, prepara a Tua palavra para o Teu pregador, para trazer a Tua palavra para nós. Assim nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Meu pecado resgatado foi na cruz o teu amor, e da morte triste sorte me livraste do Senhor. Vem, inflama, viva chama em meu peito, vem sem fim, eu te adoro, sempre imploro, ó Jesus, habita em mim. Amém. O irmão Guilherme Mariano justifica a ausência por motivo de trabalho. E o irmão Danilo também? Também por motivo de trabalho. Eu esqueci de falar. Agora eu lembrei. E agora somente crer e nós receberemos a mensagem de Deus para a nossa vida. Amém? Somente crer, somente crer.
Graças a Deus, né? Bom, conforme a leitura, vamos colocar em pé, irmãos, a leitura anunciada, Jó, capítulo 19, verso 25. Nós iremos, depois teremos um hino com a irmã Isabela, né? Amém. Graças a Deus, né? Amém. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Senhor, amado Pai Celestial, nós estamos felizes porque estamos aqui. Nós estamos pertinho do Senhor. Oh, alguém poderia dizer, mas como? Aqui está perto do Senhor? Sim, nós estamos pela fé perto daqui do Senhor Jesus Cristo, porque é daqui que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Não é um homem, mas é o Senhor. Nós viemos para ouvir a tua voz e nós temos a certeza que vamos receber aquilo que viemos buscar, porque não é de homem, é de Deus. Assim nós pedimos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando cada um aqui e que tuas bênçãos celestiais venham sobre cada coração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Deus presente está conosco, pronto todos a salvar, quer nas almas sequiosas sua bênção derramar. Mandem ricas chuvas, tuas bênçãos, Salvador. Imploramos vivifica nossas almas, ó Senhor. Eis a ti, Senhor, erguemos nossos pobres corações. Pela tua infinita graça, ouve as nossas petições. Mandem ricas chuvas, tuas bênçãos, Salvador. Imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Faze a nossa fé mais viva, mais ardente o nosso amor. Dá-nos sempre santo zelo, mais coragem, mais fervor. Mandem ricas chuvas, tuas bênçãos, Salvador. Imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Imploramos, vivifica nossas almas, ó Senhor. Amém. Deus abençoe, irmã Isabela, continue abençoando. E a mensagem que Deus tocou no meu coração para trazer a leitura dela aqui, juntamente com os irmãos, é a mensagem Eu Sei, que o irmão Brana pregou, dia 17 de abril de 1960. Nós vamos começar no parágrafo 17. O patriarca, nesta época, estava falando de Jó, né? Era algo como somos hoje.
ele estava atravessando por grandes problemas, como diríamos, grandes ondas, e ele estava desesperado. Será que tem alguém desesperado hoje? Por muitos dias ele ficou assentado em um monte de cinzas e estava tentando encontrar palavras para com elas se consolar, tentando encontrar algo que lhe desse coragem. Nós somos assim também, né? Quando estamos passando por algo, nós procuramos a Deus para nos consolar, palavras de consolo. Alguém chega e te dá uma palavra de consolo, ou tenta expressar algo para dar coragem para continuar, que fosse um conforto para ele enquanto ele via a sua vida se desvanecendo. Todos sabem da história de Jó, né? Todos lembram como ele estava passando por dificuldades. E aqui no capítulo 19 ele fala, depois você pode ler, como que ele estava orando, chorando, né? Desesperado. Em primeiro lugar, ele era um homem velho, por volta dos 90 anos de idade, e ele havia sido tocado pela mão de Deus. Agora, nós sabemos que Deus não lhe havia tocado com sua mão, a mão de Deus mesmo, tocado a Jó, né? Mas que Deus havia permitido que Satanás o tocasse. Deus simplesmente tem agentes, né, tudo junto, agentes para fazer as coisas, ou seja, ele tem, aqui o irmão Brando disse que ele tem, vamos dizer assim, pessoas, seria como pessoas, né, para fazer algo, para ir atrás de alguém, para fazer algo para alguém. Então, ele tinha agentes para fazer as coisas. Deus, querendo que um mal seja feito, ele simplesmente solta Satanás para fazê-lo. Porque também nós sabemos que Satanás, sabemos disso. A Bíblia fala, o irmão Brana nos ensina, que ele não pode fazer nada sem que Deus permita. E se ele deseja que o bem seja feito, ele tem os seus servos que ele solta para fazê-lo. E Satanás havia tocado em Jó para um propósito, para testá-lo, porque ele e Deus haviam tido um debate. Satanás e Deus haviam tido um debate. E Deus disse a Satanás que eu tenho um servo na terra, não existe ninguém como ele. Seja o que for que eu lhe digo, ele o faz. Ele é um homem perfeito e um homem justo. Pensou Deus falando de você isso para Satanás? Satanás disse, se tu me deixares tê-lo, eu farei com que ele te amaldiçoe diante da tua face. Como ele é ousado. Jó, sem saber que todas estas coisas estavam acontecendo, aquilo levou o patriarca a uma profunda angústia. Mesmo assim, de algum modo, quando ele ficou sem nada, porque Jó tinha muitas propriedades, muitos servos, muitos bens, ele era um homem próspero, temente ao Senhor, e ali ele ficou sem nada. Ele continuou mantendo a sua posição. Em posição onde? Em Cristo. Eu sei que o meu Redentor vive, disse ele. Agora, nós passamos por estas situações. Todos nós passamos. E eu creio que hoje estamos todos reunidos aqui para algo como aquele mesmo propósito. Estamos todos em montes de cinzas. Nós temos nossos problemas, nossas altas e baixas, e nossos momentos ruins, e nossas enfermidades, e nossas dores de cabeça, e nossas decepções. Então chegamos assim de manhã, nós agora vamos dizer nesta noite, né, que essa mensagem foi pregada na manhã da Páscoa.
nesta manhã de Páscoa, né, para encontrar palavras de conforto, como Jó estava tentando encontrar nas de seus amigos. E aqui nós viemos como ele, procurando palavras de conforto, palavras de vida, mas em nosso amigo, nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum deles pôde lhe dar nenhum consolo. Por causa de seu problema, eles o estavam acusando de ser um pecador secreto. Eu já ouvi muito disso na denominação. Às vezes você escuta de longe assim, alguém falando. Às vezes você não sabe nem de onde vem, mas você ouve alguém falando, fulano quebrou o braço, é porque... Então, existem muitos julgamentos. E quando nós recebemos pela misericórdia, pela graça soberana de Deus, esta mensagem, que é algo sobrenatural, algo que realmente te muda, isto aí acaba caindo por terra, e tem que cair. Estas coisas que nós ouvíamos, fazíamos, estávamos no meio daquilo, tudo isso sai. E fica somente a Jesus Cristo. Então, no meio de todo aquele problema, Deus veio socorrê-lo. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Você tem um problema hoje? Quem não tem? Temos problema andando em qualquer lugar. Estamos sujeitos a qualquer coisa, na verdade. Estamos aí, estamos sujeitos a qualquer coisa, mas temos um consolo, temos o Espírito Santo para nos ajudar, nós temos Deus para nos consolar. E quando você sabe, quando desce no seu coração uma coisa, que tudo na sua vida é Jesus Cristo, aí você já tem um descanso já, muito grande, porque você fica tranquilo. Você sabe que tudo que move ao seu redor é Ele, não é mais você. Como nós vimos ontem o pastor falando, né? De Jeremias 10, não é isso que ele leu? Aqui, vamos ver, eu marquei aqui, olha, rapidamente. Jeremias 10, 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ou dirigir os seus passos. Pronto, estou consolado. Pode vir o que for, o Senhor cuida de ti. De tudo que você tem necessidade, como temos ouvido, de tudo que você tem necessidade, Ele nunca vai deixar faltar. Nunca, nada. Parágrafo 26. E se apenas extrairmos desta conclusão nesta manhã, nesta noite, e é para isto que estamos aqui, nós ouvimos a história da Páscoa muitas vezes, e a lemos de um lado ao outro. E hoje, em seus programas radiofônicos, você ouvirá diferentes ministros abordar isto. E por que não dizer hoje, terça-feira, existem muitos pregando o Evangelho, muitos pregando a Cristo, de um lugar ao outro. Mas o que eu pensei para o meu pequeno grupo que o Senhor me tem dado nesta manhã, eu trarei isso de um ponto diferente, de vista diferente, chegando a um lugar. Por que passamos por esses problemas? O que faz estas coisas virem? Por que deve um cristão, alguma vez, ficar atordoado? Você veio para Cristo porque você queria se livrar de certas coisas e você acabou encontrando tudo um mar de rosas? Pelo contrário, você acabou encontrando até mais dificuldades, pelo ponto de vista natural, né, do homem. Porque tudo simplesmente não corre perfeitamente para um cristão? É uma pergunta. Por quê? Nada corre, tudo não corre liso, né, como se diz aí fora. Correu liso, corre tudo perfeito para um cristão, mas isto não acontece e nós sabemos disto. E às vezes temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que tínhamos quando éramos pecadores. Pensa nisso, reflita nisso. Agora, por causa disso, você vai pular? Não, eu vou continuar. Naturalmente está escrito, muitas são as aflições dos justos,
mas Deus os livra de todas. Deus prometeu muitas aflições e sentimentos estranhos, coisas que às vezes você nunca sentiu, você vai sentir em algum momento da jornada. Algo vai acontecer. E coisas estranhas que poderiam estar além de nossa compreensão. Mas isto sempre contribui para o nosso bem, nada para o nosso mal. Nós não entendemos, e Deus é soberano, Ele faz o que quer, com quem quer. E Ele, às vezes, não nos explica naquele momento, vai nos explicar futuramente, e às vezes nem futuramente. Nós não devemos nunca cobrar Deus o porquê das coisas. Nós devemos somente crer, seguir o lema do profeta. Ele diz que sempre ele amava colocar o hino somente crer antes de entrar na plataforma. Porque é isso, nós devemos caminhar pela fé. O justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Então nós devemos caminhar pela fé, sabendo disso, que tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto, pelo seu propósito, né? Apenas não podemos entender isto, porque se entendêssemos, já pensou se Deus te explicasse tudo o que Ele quer fazer na sua vida? Se Deus me explicasse tudo o que Ele ia fazer com a minha vida até agora, será que ia dar certo alguma coisa? Ou será que eu não ia querer fazer alguma coisa antes de Deus para que aquilo não acontecesse? Porque naturalmente nós queremos agir pelos nossos próprios entendimentos e forças. Então isto não seria fé para nós. Se Deus, apenas não podemos entender isto, porque se entendêssemos, então isto não seria de fé para nós. Não viveríamos mais pela fé. Nós seguiríamos com uma compreensão, com o intelecto humano, com o raciocínio. Mas nós o fazemos e nós temos isto, e cremos em sua palavra pela fé, que isto produzirá alguma coisa boa para nós. Então nós cremos que esta mensagem produz, esta palavra, vai produzir pela fé, eu vejo que vai produzir algo bom para nós. Aconteceu algo bom para nós. Foi aquilo que me aconteceu, algo bom para mim. Vai vir, ou Deus vai fazer. Se pudéssemos agarrar aquilo hoje, nesta manhã, nesta noite, se pudéssemos agarrar todos os nossos problemas, e nenhum de nós está imune a eles, e se pudéssemos imaginar que aquelas coisas são para o nosso bem, está escrito em uma das escrituras na Bíblia, que as provas que vêm sobre nós são mais preciosas do que o ouro, pois é Deus nos dando estes testes. Veja, 1 Pedro 1:7. 1 Pedro 1:7. Para que a prova da vossa fé, da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então veja, está escrito que a prova da vossa fé é mais preciosa do que o ouro que é provado. O ouro que perece, ele passa por uma prova de fogo. Não é fácil para o ouro também, mas depois se obtém um resultado de valor. E nós temos a prova da nossa fé também, pois é Deus nos dando estes testes. Depois que nos tornamos sua propriedade, nossa confissão, nosso batismo ou nossa promessa para andarmos em vida para Ele, então cada prova que vem sobre nós é para nos aperfeiçoar para a sua glória. É para nos trazer a um lugar onde Deus pode fazer a si mesmo mais real a nós
do que ele já era antes da prova chegar. E eu quero me unir a Jó nesta manhã para dizer que já vivi o suficiente para saber que isto é a verdade. Eu tenho visto em minha própria vida que todas as vezes que aparece uma grande circunstância que eu não consigo passar ao redor dela, ou debaixo dela, ou por cima dela, Deus faz um caminho e se torna glorioso. Eu simplesmente gostaria de saber como sua graça faz isto, mas ela o faz. Veja, o profeta falando que quando ele não vê uma saída, Deus provê algo, uma saída. Ele tinha essa experiência, ele está compartilhando conosco. E recordem, todas estas coisas, Satanás tenta nos deixar nervosos e contrariados. Ele tenta fazer nós pensarmos que a palavra de Deus ela é falha, ou tem algo aqui que não está certo. Ele tenta nos deixar nervosos e contrariados contra Deus, contra a sua palavra, para nos fazer pensar, por que isto aconteceu? Veja, lembra daquele fazendeiro, que ele não tinha como impedir os pássaros de voar sobre sua propriedade, mas ele tinha como fazer algo para que eles não fizessem ninhos lá. Então ele tinha algo para combater isso. Então os pensamentos nos sobrevêm, independente de qual situação estivermos passando, eles vêm. Mas nós podemos impedi-los de vir? Não, eles vêm. De qualquer forma, os pensamentos vêm. Mas nós podemos fazer com que nós não seguremos esses pensamentos malignos. E muitas vezes Satanás vem com sutileza, fazendo o que nós mesmos estamos raciocinando, pensando aquilo. E não é nosso pensamento, é dele que vem para nós, para fazer com que eu pense que sou eu que estou pensando aquilo. É muita sutileza, é muita astúcia da parte de Satanás, colocar algo na boca de uma pessoa para fazer ela pensar que é ela e não é ela. É ele. Por que isto aconteceu? E isso é o pensamento dele, vindo sobre você. Por que eu não poderia ter estado assim? O irmão Brana, certa vez, falou assim, irmão Brana, eu sou cristão, então, mas eu adoeci, eu fiquei doente, então Deus falhou comigo? Aí ele disse, não, irmão, não pensa assim. Pensa assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Pensa assim, não pensa daquele jeito lá. Então, se sobrevém, como o irmão Brando falou, nós estamos sujeitos a todos os problemas de diversas circunstâncias. Logo, 34. Sim. O irmão Brando, ele conta aqui que ele estava passando, ele já tinha passado por vários lugares, alguns lugares grandes, outros menores, né, de igrejas, vários lugares no mundo, mas teve um que ele ficou muito assim, que chamou muita atenção, pela qualidade do material, do luxo que havia sido feito. E aí ele até achou, Senhor, será que eu estou sendo hipócrita? Será que eu estou falhando em algum lugar? Porque ele não tinha aquilo. Alguns pregadores tinham aquilo, e ele não tinha. Então Deus falou para ele assim, eu sou a sua porção. E o irmão Brana fala em certa mensagem, não sei se é mensagem ou uma carta que ele escreveu, que existem pessoas que Deus permite chegar a um certo patamar que a você Ele não deixa. Então, tem pessoas que podem enriquecer, outras não. Tem pessoas que podem ter certas coisas, outras não. E isso é Deus que administra, é Deus que faz. E o irmão Brana, quando ele falou isso, ele falou assim, perdeu até o fôlego de ver quanta majestade, quanta glória ali naquele lugar. E ele pensando, mas eu sou um garotinho, nasci numa cabana. E aí aquela voz veio a ele, eu sou a sua porção. Então, fique feliz com isso. E aí ele disse, Deus, se apenas aquilo ficar daquela maneira, então, Senhor, porque eu não teria inteligência de levar à frente uma grande obra como aquela para Ti. Então, a porção dele, sua porção é Deus, é Jesus. O que eu tenho, dou graças a Deus pelo que eu tenho.
Então, se eu tiver algo grande amanhã, não sei, é Deus que sabe, mas eu tenho que me contentar com o que eu tenho. Deus é a minha porção, Deus é a sua porção, Ele é a sua porção, e nós temos que agradecer a Deus por tudo que nós temos. Paulo disse, se tivermos o que vestir e o que comer, estejamos satisfeitos com isso, estejamos contentes. E é claro, Deus tem nos dado mais do que isso. Veja, você tem um carro, você tem um combustível para pôr no carro, você tem algo para vir à igreja. Quando nós ouvimos histórias de pessoas mais velhas que nós, que andavam quilômetros e quilômetros, às vezes a pé para ir no culto, na roça. Então, hoje nós agradecemos a Deus pela vida deles, de estarem firmados, e até hoje, graças a Deus, e nós também. 36, são essas horas cruciais que nos fazem avançar por aquelas areias sagradas. Isto estava na Bíblia, e recordem, não importa quão grande seja a angústia, Satanás não pode tomar a sua vida até que Deus tenha terminado com você. O irmão Brana fala sempre assim mesmo. Satanás não vai acabar comigo enquanto Deus não tiver terminado comigo primeiro. E isso é com você também. Já ouviu que ninguém vai prematuro? Quando eu fiquei sabendo disso, eu regozijei, porque a gente não tinha a mente de Cristo, assim, a mensagem, né, revelada para nós. Então eu pensava, quando alguém morria criança, será que realmente foi Deus, né? Será que não foi um descuido de alguém? Será que não foi algo? Pode até ser, mas veja, hoje para nós tudo é Jesus na sua vida, na vida do cristão, como Jó, tudo era Deus. Não foi Jó que errou secretamente para sobrevir a ele a mão de Satanás do tocar. Foi um debate lá no céu, Deus e Satanás ali. E Deus falou para Satanás, de onde você está vindo? Eu estou vindo de passear pela terra e de rodear pela terra. Você tem visto o meu servo Jó, como ele é justo? Então veja como que é as coisas. E Jó não sabia de nada disso, o irmão Brana diz. E a ele sobreveio todas essas coisas. Mas recorda que Satanás falou para ele, então deixa eu tocar e ele vai amaldiçoar você. Não o fez da primeira vez, quando perdeu todos os bens. Aí depois, na segunda visita, falou, mas ele toca na saúde dele, que o senhor vai ver. Aí ele vai te amaldiçoar. Porque o homem ainda tendo saúde, ele consegue andar, ele consegue respirar, ele consegue fazer tudo o que ele quer ainda. Aí, tudo bem, toca na vida dele, mas não tira a vida dele. Então, veja, o irmão Brana fala, né, nós ouvimos isso no encontro agora, né? Agora, eu não lembro quem foi o pastor, não vou falar porque eu posso errar. Porque ele falou que Satanás é um chicote na mão de Deus, né? Então, Deus deixa Satanás vir para te testar. Não há nenhum mal que possa vir, a não ser que Deus permita. Veja, é para o seu bem que ele está operando. Vamos pensar, quando o dilúvio chegou ali para destruir o mundo, ele não pôde destruir Noé. Noé não poderia ser destruído porque Deus tinha uma obra para ele fazer. E veja você não vai embora daqui, você não vai prematuramente. É isso que eu estava tentando lembrar. Uma criança morre, ela não vai prematura. Chegou o tempo dela partir. O pastor Joaquim, uma vez eu ouvi ele pregando, Deus permite um homem chegar a 90 anos de idade, e ainda pode ser curado, igual o irmão Bill. O irmão Bill, que foi curado de um câncer, agora eu me recordo, 85 anos, o irmão Brana falou, do que o senhor foi curado? Câncer de próstata. E ele estava muito mal, e os médicos já tinham desistido, assim, dos tratamentos, que não haveria cura pela medicina mais, né? E aí ele foi curado com 85 anos. Então, e aí o pastor Joaquim fala, com 90 anos, e aí deixa um bebê nascer, viver 3 dias e morrer. Nós não sabemos, mas Deus sabe melhor. E aqui, se chegarmos a der tempo de a gente chegar, o irmão Brana fala da sua pequena Sharon. Ele fala que ela poderia ter ido
se ela tivesse ficado, ele deu graças a Deus que ele viu ela, Deus permitiu vê-la, jovem lá no céu, né? Jovem, a esposa também. E aí ele estava chorando, tentando se suicidar, quando tocou no seu ombro e falou: Billy, nós estamos muito melhores que você, calma. E aí, quando ele viu, ele disse: se ela tivesse ficado, poderia ter se desviado. O irmão Brana é a voz do irmão Brana é a voz de Jesus Cristo para você ou não é? Então, quando ele fala, é Jesus. Tudo que o profeta falou foi o que Deus queria que nós soubéssemos. Porque tudo que ele não falou é porque não era para saber. Então, se ele não falou, se não está nessa mensagem, é porque não é para a gente saber. Agora, se está tudo aqui, é Jesus Cristo brincando com você, é o profeta brincando, é Jesus brincando, é Jesus falando, sorrindo, dando também puxão de orelha. É tudo Jesus Cristo para nós. Então, veja, é isso. Deus é para o seu bem que Ele está operando. Por isso que ninguém vai prematuramente. Um dia, lá embaixo, uma grande nação, sobre um grande cativeiro, havia alguns dos filhos hebreus, que conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abidnego. E chegaram a algum lugar, eles tinham que tomar uma decisão, algo precisava ser feito, eles tinham a fé deles foi colocada em teste, e quando a sua fé é colocada em teste, então não falha, fica exatamente com o que você crê. E quando foram confrontados, a fé colocada em prova, eles passaram por momentos cruciais. Não somente foram eles para um monte de cinzas, mas eles foram para uma fornalha ardente. Mas Satanás não pôde destruí-los, pois o propósito de Deus ainda não havia sido cumprido. Eles podiam entrar com esta esperança: eu sei que o meu Redentor vive. Eles podiam entrar ali com esta esperança aqui. Estamos seguros de que Deus é capaz de nos libertar desta fornalha ardente, mas de modo algum nós nos inclinaremos à imagem que eles estavam sendo acusados, né? Da imagem, né? Daniel 3:17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Satanás levanta coisas diante de você, diante de nós. E você vai ficar prostrado até quando diante dessas coisas? Tudo. Satanás te coloca coisas diante de você, e você vai ficar prostrado até quando diante dessas coisas? E eles falaram: se você não adorar, curvado, diante da estátua que eu estabeleci, é decreto do rei, vocês vão morrer, perecer na fornalha. E nós vamos aquecer 7 vezes mais. Era para pôr medo ou não era? E eles falaram: rei, Deus vai nos livrar dessa fornalha e da tua mão. E se não nos livrar, eles tinham essa fé, que Deus era todo suficiente, todo poderoso para os livrar dessa fornalha de fogo. Mas, mesmo sendo o propósito de Deus que eles morressem, sendo testemunhas de Deus, eles não seriam idólatras, eles iriam morrer, mas com testemunho de que são verdadeiramente adoradores de Jesus, de Cristo, de Deus, de Jeová, mas não prostrados diante de uma imagem, de uma idolatria, diante de Satanás. Eles iriam morrer, se assim fosse, da vontade divina. Não foi, mas eles se colocaram à prova ali. E eles disseram: e se não, fique sabendo que nós não vamos se prostrar diante dessa estátua que você levantou. Satanás, nós não vamos se prostrar diante das coisas que você coloca diante de nós.
Fuja da aparência do mal. A aparência do mal não é um dragão, não é uma coisa feia, irmãos. Igreja do Deus vivo, a aparência do mal é o belo, é o bonito, é o perfumado, é o som bonito que vem aos seus ouvidos. Essa é a aparência do mal, é a aparência maligna. O irmão Branham diz que Satanás não é um bicho como desenham ele, com chifre, com dentes afiados, com olhos vermelhos, com pé com casco fendido, com rabo pontudo. Não é isso. Satanás é um sujeito asqueroso. Ele fala que ele é um blefe. Satanás é um sujeito asqueroso, um sujeito vil. É um enganador, um mentiroso. Então, eles foram libertos, né? Satanás não pôde tomá-los, ele não podia afogar Noé no dilúvio, até que terminasse o propósito de Deus. Ele não podia queimar os filhos hebreus, até que o propósito de Deus tivesse terminado. Ele não podia matar Jó com as chagas e problemas, até que o propósito de Deus tivesse terminado. Nem mesmo podia os leões comerem Daniel, até que terminasse o propósito de Deus. Nem mesmo podia a morte e a idade avançada levar Abraão, até que o propósito de Deus terminasse. Então isso te dá fé para vencer, fé para caminhar até o fim, irmãos. Até o fim da onde? Da sua jornada. Se o rapto vier, é o fim da nossa jornada aqui nessa vida terrena. Se chegar para mim primeiro, antes do rapto, eu ir antes do rapto, chamado para o lar, então chegarei ao fim. Mas temos aqui exemplos de fé. Toda a Bíblia, o profeta fala que se você lê a Bíblia e não vê Jesus Cristo, tem alguma coisa ainda te bloqueando. Leia novamente. Porque ele diz que é Jesus de capa a capa. Todo o versículo da Bíblia é Jesus Cristo. Isso é tão grande para nós, irmãos. E nem mesmo isto pode te levar, ou mesmo levar até que o propósito de Deus em nossa vida seja realizado. Então adquirimos o consolo deles. Adquirimos o consolo dos nossos irmãos do passado. Então, eu sei, nós temos que orar. Vou sair de casa, temos que orar. Peço, Senhor, nos livre do mal, nos ajude a chegar até o destino nosso. Então você fique sabendo, eu vou viajar, eu vou vou de avião. Mas será que o avião não vai cair? Se não chegar a hora, não vai cair, irmãos. Quantas vezes o profeta viajou de avião pelo mundo e ele não morreu de acidente de avião? Então Deus permite certas coisas para alguns. Quando Deus terminar o propósito com você, como nós ouvimos há pouco, não sabemos o que vai nos sobrevir. Já está definido, com certeza, algo reservado para cada um de nós. Mas isso é negócio de Deus. O nosso negócio, ou nossa questão aqui, é simplesmente crer e continuar avançando, seguindo em frente. Porque, pensa, se você ficar com isso, que é negócio de Deus, você não caminha mais, você não faz mais nada. E nós devemos prosseguir. Nós temos família, nós temos pessoas que nos amam, devemos continuar a jornada. Devemos continuar a caminhada. E porque Deus permite que os problemas apareçam, Deus arreia o problema, coloca freio em sua boca e faz com que ele o obedeça, e aqueles problemas nos trazem a um companheirismo mais íntimo com Deus. Né? Eu já devia ter morrido na pista, talvez muitos aqui, há muito tempo. Morrido na pista, dormindo no volante, na pista, né? Sozinho muitas vezes, acompanhado da família muitas vezes, mas na hora que Deus te acorda, aí você volta o carro, alinha de novo, chegou a hora? Não, porque senão já tinha chegado. Eu já deveria ter morrido quando adolescente, quando me envolvi numa briga, e foi a minha hora? Não, Deus ainda tinha mensagem para mostrar para mim ainda. Então isso só chega, irmãos. Nós temos um profeta. Não existia nenhum arco-íris até o dilúvio chegar. Mas depois que Noé passou por aquela condição que ele passou, flutuando 40 dias e noites em uma tempestade, e a pequena arca sendo arremessada para cima e para baixo na água, foi depois que o dilúvio acabou que ele viu o arco-íris pela primeira vez.
o pacto da esperança, o pacto da promessa. Depois dele ter passado pela tribulação, então ele viu a promessa. É assim que você vê a promessa, depois de você ter passado pela tribulação. Eu gostava daquele poema ou salmo: devo ser levado para casa no céu, em um leito florido de tranquilidades, enquanto outros lutaram para ganhar o prêmio, navegando através de mares de sangue. Nós pedimos por conforto e paz. Deus nos dá o melhor que Ele poderia conceder: provas e tribulações. E isto é o melhor do que conforto e paz. Nosso conforto está logo além do rio. O missionário falou: eu tenho que ir para a África. Não, fique aqui, você tem uma bela casa, você tem uma linda família, filhos, esposa, você tem um ótimo trabalho, mas Deus me colocou no coração que eu tenho que ir. Mas veja, vai então sozinho, aí você vê lá como é, porque lá tem muitas doenças, pestes, coisas que não tem aqui. Imagina pegar nos seus filhos, morrer, perder, que desgosto vai ser. Não, nós estaremos mais seguros lá, em meio às tempestades, em meio às doenças, às aflições, que pareçam ser, mas Deus estando com nós lá, estaremos seguros do que aqui, onde Ele não me quer, Ele me quer lá. Então, olha a fé, eu tenho segurança de que lá eu estarei seguro, e não aqui. Então, veja, não aconteceu até os filhos hebreus serem forçados a entrar na fornalha ardente. Uma das provas mais importantes que eles viram, como filho de Deus no pé no meio deles. Seus problemas produziram o Filho de Deus de pé no meio deles, nas brisas, para abanar a onda de calor. Mas enquanto eles não entraram na fornalha, aquele confortador não apareceu. Que coisa interessante, né? Nós queremos conforto e paz, e ele vem com provas e tribulações. E o profeta está falando: agarremos essa palavra para nós. É melhor do que conforto e paz. Foi Daniel quem fez um propósito em seu coração, que ele não se corromperia com as coisas do mundo, e foi forçado através de uma prova. Se ele orasse a Deus, iria para a cova dos leões. Mas foi depois que o calor foi aumentando e ele foi jogado na cova dos leões, depois daquilo, ele viu o anjo do Senhor de pé entre ele, vigiando, aquela grande coluna de fogo de pé entre ele e os leões. Ter profeta é muito grande, e os leões não puderam lhe tocar, porque ele passou por provas e tentações e problemas. Ele sabia que o seu Deus era capaz de livrá-lo daquilo. E se não livrasse? Não vou me prostrar diante dessa estátua que você levantou. Amém. E o tempo passa muito rápido, né? Deixa eu ver aqui onde poderemos ir. Nos 50. Se a igreja pudesse despertar para si mesma hoje, para encontrar aquilo depois dos problemas e provas e risadas e críticas, as coisas pelas quais a igreja passou, a igreja pentecostal, pois vimos Deus em nosso meio fazendo grandes sinais e maravilhas. Irmãos, depois disso a gente fica tranquilo, fica em paz no nosso coração. Alguém pode olhar para mim e falar assim: você está triste? Eu falei: não. Mas o seu semblante parece de cansado, de triste, mas por dentro está uma alegria tão grande. Porque o irmão Branham alguém disse para ele assim: você não conhece sua Bíblia. Pode não conhecer mesmo, eu posso não conhecer mesmo minha Bíblia, mas eu tenho experiência com o autor. Eu conheço o autor, e isso é o mais importante. 59. Daniel viu um anjo. Lembra? Um anjo entre ele e os leões. Os filhos hebreus viram o Filho de Deus trazendo uma corrente de ar naquela fornalha ardente. Noé viu o arco-íris. Abraão viu Deus face a face. Mas Jó viu a ressurreição. Jó olhou para frente. Todos os patriarcas e grandes santos da Bíblia esperaram por aquele dia com segurança. Através de sua visão, através da revelação deles, que ali chegaria a hora da ressurreição. 61. E eles têm que ter uma crucificação antes de você ter uma ressurreição.
E antes da igreja alguma vez ser capaz de ver um poder de ressurreição, antes mesmo de eu poder ver um novo ministério acontecendo, antes mesmo de você poder entrar em um novo companheirismo com Deus, tem que haver uma autocrucificação, para que então dali possa vir uma ressurreição. Nós temos que morrer para os nossos próprios pensamentos, morrer para nossas próprias maneiras, morrer para tudo que está ao nosso redor, passando por provas e tribulações, para que possamos ver uma nova ressurreição, uma nova vida. Antes de um pecador alguma vez se tornar um cristão, tem que haver uma morte, então a ressurreição. Veja, temos que morrer. Morrer para nosso ego, nossas coisas, tudo que é nosso. Devemos morrer. De tudo. 63. E se Jó, através de uma visão, pôde se colocar tão firmemente sobre uma promessa, quanto mais deveríamos nós nos firmar depois de Cristo ter ressuscitado dos mortos e se tornado as primícias daqueles que dormem, e ter enviado de volta o Espírito Santo como um selo da promessa sobre nós, para que nós também pudéssemos viver. Porque eu vivo, vós também vivereis. Vendo a sua grande presença no nosso meio, operando, fazendo os mesmos sinais e maravilhas que ele fez na terra, nos dando a esperança, e nos alcançamos a ressurreição, e então permanecemos em nosso monte de cinzas? Vamos sair deste monte de cinzas hoje com uma nova visão, com um novo poder, com uma nova determinação de que vimos a Deus em seu poder. Nós vemos a ressurreição das coisas se aproximando. E porque o mundo está em um monte de cinzas, estou tão feliz porque o Espírito de Deus pode vir e nós podemos dizer: eu sei que o meu Redentor vive e no último dia ele se levantará sobre a terra. Um dia ele virá, não é de se admirar que o poeta escreveu: vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele levou os meus pecados para longe, ressuscitando ele livremente me justificou para sempre. Um dia ele virá, ó que dia glorioso! Foi necessário um Getsêmane de gotas de sangue rompendo através de sua pele ali antes. E foi preciso uma agonia cruel no Calvário antes que pudesse vir a prova de um Deus eterno, o qual podia levantar os mortos. Foi necessário um Getsêmane e um Calvário para fazer uma Páscoa. Com certeza foi. Agora veja, depois de uma prova de tribulação, que vem a paz, que vem o alívio, que vem o gozo, que vem a experiência com algo. Como o profeta fala, nós temos que ter experiências. Por isso que Deus precisa que nós tenhamos essas experiências. 75. Foi necessário uma crucificação, é necessário o esmagamento da flor para extrair seu perfume, é necessário o esmagamento da vida para extrair o que há de melhor nela. Esta é a razão pela qual Jesus teve que ser esmagado, para produzir o que ele era. Ele não pôde se levantar antes da crucificação e dizer: todo poder nos céus e na terra é dado em minhas mãos. Mas depois da crucificação, ele pôde levantar e dizer: todos os poderes no céu e na terra são dados em minha mão. Mas o que fez foi preciso uma crucificação primeiro. Foi necessário o esmagamento e a decepção dos apóstolos, vendo seu Salvador, aquele que eles amavam e o viram, e até mesmo ressuscitar o morto da sepultura. Eles ouviram fazer aquilo, e então pensar: ali está ele deitado, ele mesmo nesta manhã, frio na sepultura. Veja, para encerrarmos aqui, o 94. Ali havia muito de você em você. Tem muito Brana, o irmão Brana fala, aqui ainda tinha muito Brana. Ainda tem muito de você em você. Ainda tem muito de Anderson em mim mesmo.
até Deus ter que espremer aquilo através das provas. E enquanto está acontecendo essa espremedura, é difícil. Mas após algum tempo, os céus voltam a clarear e você vê o propósito de Deus. Então você clama: eu sei que o meu Redentor vive, e nos últimos dias ele se colocará sobre a terra. Embora os vermes da carne destruam este corpo, ainda em minha carne verei a Deus. Estas pequenas provas e coisas, veja, eu quero conforto e paz, quero gozo, paz, quero folgar. O profeta fala que o melhor não é isso. O melhor para o cristão é provas e tribulações. Isto é o melhor para o cristão. E veja, não está longe. Você pensa, é característico de crente passar por lutas. Se o crente fica só ali e tal, tem algo errado lá, não tem? Será que é isso mesmo? O irmão Branda diz que todas as armas do inferno estão apontadas para esta mensagem. E se você quer levar esta mensagem a cabo mesmo, assim, com a ajuda de Deus, é claro, Satanás vai se voltar contra você também. Estas pequenas provas e coisas, por quê? Porque não se compara ao grande que está do outro lado por vir. Apenas são momentâneas, e elas se dissipam e vão embora. Mas elas operam simplesmente para o seu bem. Vamos lembrar disto para que Deus possa obter glória através da sua vida. Paulo disse: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E nós devemos fazer a mesma coisa, não mais o Anderson que vive, e você fala o seu nome, que vive andando por aí, dirigindo, comendo, e folgando, e trabalhando, e vindo aos cultos. É Ele em nós. Tudo é Ele. Eu gostaria que nós se colocássemos todos em pé. Vamos fazer uma oração final. Vocês fechem os olhos, por favor, e eu vou orar. O irmão Branda faz uma oração longa no final desta mensagem, mas eu vou, assim, usar 2 parágrafos desta oração, enquanto nós todos ficamos reverentes. Tudo, ó Senhor, tudo nos foi feito possível, porque ali houve um obediente na prova. Ali houve um que suportou o teste, que foi Jesus, aquele que foi tão obediente ao Pai, até que o Pai o ressuscitou na manhã de Páscoa, porque não era possível ele ficar detido pela morte. Pois não permitirei que o meu santo veja a corrupção, nem mesmo deixarei a sua alma no inferno. Pois ele foi encontrado fiel, sempre fazendo aquilo que agradava o Pai. Deus, que possamos ser sempre fiéis no posto do dever, não importa quais sejam as nossas provas e os nossos problemas, seja o que for, que sempre possamos ser capazes de dizer: eu sei que todas as coisas operam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Conceda ao Pai. E assim, ó Deus, agora eu aqui faço, ó Deus, as palavras do irmão Brana, uma parte delas que lemos, a nossa oração, ó querido Deus, que o Senhor nos conduza para os nossos lares, na proteção divina, debaixo de tuas poderosas asas, ó Deus, porque estamos saciados, ó Deus, com o teu alimento espiritual. Muito obrigado, ó Pai Celestial, pela cura divina, pela salvação, pela libertação, pela visão que o Senhor nos deu hoje, que foi a palavra celestial sendo derramada aqui no nosso meio, nessa atmosfera tão aprazível e agradável que se faz na pomba celestial, o Espírito Santo. Conduza cada um, ó Pai, que todos tenham uma ótima semana, no nome do Senhor Jesus Cristo.
para a honra e glória do teu santo nome, assim nós agradecemos. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente. Você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé. Avivamento pentecostal. Deus, amor poderoso que criou os céus e a terra. Eu peço que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Olhos de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele. Todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Amém. Toda honra, glória e louvor a Ti, Senhor Jesus Cristo. Te agradecemos por mais este dia, né, esta noite, que nós possamos cultuar, louvar ao Senhor, ouvir do Senhor uma palavra de fé para as nossas vidas. Irmãos, Deus abençoe, continue abençoando a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai com Deus, que o Senhor os acompanhe, os proteja, os livre do mal. No nome do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe a todos. Amém.